Bom sábado. É um prazer estar com vocês de novo na igreja. Faz quase uma semana e meia que eu estou fora daqui, mas é muito bom estar de volta em casa. Lição da Escola Sabatina dessa semana, continuidade do que a gente vem estudando dos ensinamentos de Cristo. Hoje o nosso foco reside na pessoa do Espírito Santo. Esse é o tema central da lição dessa semana, e como eu sempre começo a lição na minha classe, vou pedir a ajuda de vocês. Título da lição e verso. Quem pode me ajudar? Abra a sua lição, título da lição e verso. Vamos lá, título da lição e verso. Quem me ajuda? O Espírito Santo, verso. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Maravilha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse é o assunto central da lição. E toda lição, se você reparar, aquele que tem a lição de professor tem isso mais facilmente, mas toda lição tem lá no final dela, na parte de auxiliar, objetivos, o que a gente deveria aprender, sentir e praticar ao final do estudo da lição. E eu também gosto na minha classe de fazer isso. Dá uma olhadinha na sua lição, abre lá a sua lição na parte de auxiliar, para aqueles que estão com a lição de professor, partilha com o seu vizinho se ele não tem. Vamos dar uma olhada nos objetivos da lição dessa semana. O primeiro objetivo da lição é um objetivo de conhecimento, que a gente deveria ter aprendido ao final da lição dessa semana. O que diz lá? Saber o quê? Ok? O que a gente deveria ter aprendido então? Cristo foi embora. Terminou a sua missão, encerrou o seu ministério, se despediu dos discípulos e, ao ir embora, deixou os discípulos órfãos. O que deveríamos ter aprendido? Deus não nos deixou órfãos. Segundo objetivo, uma vez que aprendamos que não ficamos órfãos, deveríamos sentir alguma coisa. Que coisa é essa? Portanto, qual é o sentimento que deveria residir no coração daquele que entende que não é órfão, que não ficou órfão? Presença contínua de alguém que o acompanha. Com que qualidade? Se o texto fala em órfãos, qual é a qualidade desse que acompanha? Pai. Essa é a qualidade. Portanto, não estamos órfãos. Temos Pai, mesmo Cristo não estando conosco. Isso é uma alusão, não vou entrar nos detalhes disso, até porque parte disso estava na lição da semana passada, e parte disso também vai ter em algumas lições para frente. Mas se a gente volta à criação, isso fica evidente. Lá na criação, quando você vê o desenho da criação, ela vem toda no singular. E à luz de João, a gente sabe que é o verbo quem está fazendo todas as coisas. Então toda vez que você vê no Gênesis, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, lá por João você descobre que nele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, portanto é Jesus. Mas quando chega no verso 26, ele para o singular e muda para o plural. E diz: façamos. Portanto, quando o texto diz não estamos órfãos, o texto é bastante enfático em dizer que aquele que está no lugar de Cristo também é nosso Pai, porque partilhou do façamos. Portanto, não estamos mesmo órfãos. Mas o texto não para aí, quanto objetivos da lição, e o terceiro objetivo da lição é a prática. O que a gente deveria fazer, o que deveria ser a nossa prática, uma vez que conheçamos essa realidade do Espírito Santo, sintamos isso que é a presença dele, qual é a prática? Portanto, dentro desse desenho, essa é a lição da nossa semana. Um aprendizado, um sentimento, uma prática. A prática que fecha o contexto é remover as barreiras. Barreiras em duas direções. A barreira que impede a atuação do Espírito Santo na minha vida e, por conseguinte, a barreira que impede a atuação do Espírito Santo na vida daquele que está comigo, ao meu lado, o meu próximo. Se eu não permito a atuação do Espírito Santo na minha vida, eu posso servir de estorvo, de pedra de tropeço àquele que está ao meu lado. Portanto, remover a barreira do Espírito Santo na vida é a nossa prática, para que ele atue plenamente em nossa vida, para que os outros também, através de nós, recebam a presença do Espírito Santo. Esse é o desenho da lição. A lição é simples, podemos até complicá-la, mas ela é simples, ela é bastante simples.
A lição, na realidade, é a continuidade de algo que a gente vem assistindo ao longo do último ano e meio, praticamente, que é uma revisão de todas as doutrinas centrais do modelo adventista. O desenho central da doutrina adventista tem sido passado nesse último ano e meio. A gente finaliza nesse bloco com os ensinamentos de Jesus a respeito dessas mesmas doutrinas. Você vai reparar que durante as lições desse trimestre, pela pessoa de Cristo e seus ensinamentos, você vai passar por todo o desenho doutrinal bíblico. A gente já passou nessas duas lições que assistimos nas últimas semanas, o conceito de Deus e depois a aplicação da revelação de Deus expressa em Cristo, que é a lição da semana passada. Hoje, vemos a revelação expressa de Cristo na pessoa do Espírito Santo. É a continuidade desse desenho. Além disso, vimos nesses trimestres passados a noção clara da diferenciação do povo de Deus do último momento, da última fase da história, através da sua observância de todo o testemunho e da lei de Deus. E por fim, na abordagem da lição dessa semana, a gente tem um sinalizador do fim da história. O que é necessário para que a história nesse mundo termine, para que nós nos despidamos dessa história desse mundo, para que nós demos adeus à história das dificuldades desse mundo e vamos para o nosso lar definitivo, que é o céu. A lição dessa semana apresenta o desenho de como isso terminará, o que é necessário para que a história termine. Bom, a lição está dividida em 3 grandes temas. O primeiro desses grandes temas é a natureza do Espírito Santo. O segundo desses grandes temas é a missão do Espírito Santo. E o terceiro, o resultado da missão do Espírito Santo. Portanto, esses são os elementos que a lição dispôs para que a gente entendesse aqueles objetivos: o conhecimento, o sentimento e a prática. O conhecimento está na natureza, o sentimento está na missão, o resultado está na aceitação, na abertura do coração, no derrubar das barreiras pessoais para que o Espírito Santo atue. Portanto, esse é o desenho teórico, digamos assim, que a lição usou para nos ensinar aquilo que está nos objetivos. Vamos à natureza. O primeiro texto importante para a gente entender sobre a natureza do Espírito Santo está numa apresentação de um dos textos da lição que descreve a discussão sobre a natureza do Espírito Santo. E o texto é de Ellen White. Ele diz assim: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não lhes revelou. Com fantasiosos pontos de vista podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhe significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Portanto, sobre a natureza de Cristo, do Espírito Santo, o que devemos estudar? Sobre a natureza do Espírito Santo, o que podemos estudar? Nada, não foi revelado. Mas foram revelados aspectos importantes do que é o Espírito Santo na sua atuação conosco. Portanto, há alguns detalhes da natureza do Espírito Santo que são revelados na parte relacional dele, mas não na sua essência. E por isso o silêncio sobre a essência do Espírito Santo é ouro. Mas sobre o relacionamento dele conosco não há silêncio. Há, ao contrário disso, dezenas e dezenas de textos na Bíblia e no Espírito de Profecia que nos descrevem isso. E portanto esses textos me interessam, porque entender o relacionamento do Espírito Santo conosco é parte do entendimento da missão. Então, daquilo que é natureza, o que está revelado? Então, primeira referência: o Espírito Santo é uma pessoa. Isso está revelado em dezenas de textos bíblicos e em dezenas de textos do Espírito de Profecia. E ele tem uma personalidade. Por que é importante saber que o Espírito Santo é uma pessoa e tem personalidade? Ora, se a criação bíblica, de acordo com Gênesis, é relacional, o texto diz: façamos, diz a nossa imagem, apresenta um processo relacional na bênção. Portanto, a revelação de Deus em nós se faz pelo relacionamento nosso uns com os outros e pelo relacionamento nosso com Deus, porque Deus é relacional. Entender o Espírito Santo como uma pessoa e com personalidade faz parte do nosso entendimento humano do que é relacionamento.
Portanto, a partir dessa percepção de que ele é uma pessoa, eu consigo entender o que está na missão. Por exemplo, o Espírito Santo ensina, ele lembra, ele convence, ele guia, ele dá testemunho, ele tem emoções, ele tem inteligência, tem vontade, e podíamos aumentar essa lista quanto quiséssemos nesse processo relacional, subsidiado nos textos que a lição, de forma soberba, apresentou nessa semana. E se você não teve chance de estudar a lição, volta para casa e hoje à tarde lê a lição de novo, porque tem dezenas de estruturas textuais, tanto bíblicas quanto nos testemunhos proféticos, que apresentam características especiais do que é o ensino, do que é a lembrança que ele traz, de como ele convence, de por que ele guia e de que jeito ele se relaciona conosco. Todo esse desenho faz parte dessa abordagem inicial do texto. Eu só peguei um dos textos, podia pegar um monte, mas não vou ficar lendo todos os textos aqui, mas um dos textos eu peguei só para ilustrar esse desenho. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Esse texto, um dos textos, foi esse que eu escolhi, está no texto do livro Evangelismo, páginas 616 e 617. Portanto, há um aspecto nesse conhecimento a respeito do relacionamento do Espírito Santo conosco, dessa pessoalidade do Espírito Santo, que é importante para a nossa compreensão do que significa relacionamento. Por uma razão, eu já vi, fica tranquilo. Por uma razão. Qual é a questão do Espírito Santo na revelação de Cristo? Cristo foi embora e deixa um texto que ilustra os seus discípulos. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando? O que diz o texto? Quando vos amardes uns aos outros. O entendimento dessa pessoalidade, desse aspecto de personalidade, todos esses itens que eu relatei aqui enquanto desenho estrutural, mostram essa questão relacional entre nós. E que parte desse relacionamento, no resgate de um relacionamento adequado e de unidade, passa por essa figura da pessoa do Espírito Santo. O irmão levantou a mão atrás, à vontade. Sim. Sim. Continuando, eu falava a um psiquiatra da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele disse o seguinte: depois que eu apresentei aquilo que a Igreja Adventista crê, e o que eu creio a respeito do Espírito Santo, e ao falar sobre o Espírito Santo como uma pessoa, ele disse: pastor, agora eu não serei mais ateu, porque o Deus que eu conhecia, entre aspas, ele não me servia, era o Deus da nova era, um Deus impessoal. Mas o Senhor me apresentou um Deus pessoal, que tem vontade própria, tem sentimentos, e esse Deus me ama. Isso me interessa. Sim. Esse é o desenho atrás dessa revelação do Espírito Santo. A história continua e uma segunda apresentação a respeito do Espírito Santo é de que ele é distinto do Pai e do Filho. Portanto, ele não só é uma pessoa, mas é uma pessoa distinta dos dois. Ou seja, é uma terceira pessoa. E essa referência de uma terceira pessoa está também em diversos textos bíblicos. Ele vem da parte do Pai, ele é enviado por Cristo, ele fala do que ouviu do Pai, e você pode ampliar isso com todos os demais textos que a lição apresenta, em João, principalmente capítulo 14, 15 e 16. E eu selecionei um texto das Meditações Matinais de 1968, que também está na lição, nos comentários da lição. Há três pessoas vivas no trio celestial. E eu estou fazendo a tradução literal do inglês para cá, para evitar qualquer tipo de discussão etérea sobre o texto. Há três pessoas vivas do trio celestial. Em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os obedientes. Portanto, além de entender o Espírito Santo como uma pessoa, entendê-lo como uma terceira pessoa nos dá características específicas da atuação dessa personalidade com uma identidade própria. E aí outros textos que a Bíblia relata da missão do Espírito Santo também ficam importantes, como por exemplo o texto de Romanos 8, 26, se a memória estiver falhando, Wilson me ajuda. O Espírito intercede
com gemidos inexprimíveis junto a Deus. Então, a referência de pessoalidade como terceira também ajuda a compreensão de alguns textos, como esse, e outros tantos que a Bíblia aborda. Além disso, sobre a natureza, a gente poderia aplicar uma terceira referência, que também está nos textos, de que o Espírito Santo é divino. Isso já estava evidente no texto anterior, ele faz parte do trio dos poderes da divindade, mas eu posso ir com textos mais explícitos para isso, como os dois que estão aí. Cristo enviou seu representante, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E aqui eu tenho dois elementos resolvidos, a pessoa e a divindade. O mal se vinha acumulando e resistido pelo... Tem uma interrupção do texto, resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Portanto, não há dificuldade de entender o Espírito Santo como sendo parte da divindade, ou nos termos que usam corriqueiramente atualmente, a trindade, o trio celestial nos textos de Ellen White. Entender o Espírito Santo como divino também está representado nos textos bíblicos. Há textos bíblicos dizem que o Espírito Santo sabe, entende, perscruta os segredos da mente de Deus. E isso só é possível a alguém que também é Deus. Porque ninguém, a não ser Deus, compreende Deus. Além disso, eu vejo o Espírito Santo nos relatos da criação e participando da criação específica do ser humano no texto façamos. E isso só é possível também a Deus, o que não foi permitido a Lúcifer. Porque não é Deus, é uma criatura. Mas foi permitido ao Pai, ao Filho e ao Espírito, porque são Deus. Então, eu tenho referências dessa natureza. E também posso olhar a questão do pecado. A Bíblia define que pecado é algo que se comete contra Deus. E há um pecado que não tem perdão, aquele que é cometido contra o Espírito Santo. E, portanto, ele também é divino. Pastor Gilson? Professor Moisés, um grupo de pessoas tem procurado atacar a doutrina da pessoa do Espírito Santo. Assim como Satanás procurou atacar Deus o Pai, Deus o Filho, e as pessoas não percebem que ao estarem atacando a pessoa do Espírito Santo, o alós, que é o outro da mesma espécie. O outro não é heterós, é alós, o outro da mesma espécie. Ou o Paracletos, que é o nosso advogado, estar ao lado, que veio da continuidade, da eficácia que Jesus fez. Então a pessoa tem que ter consciência que ao estar atacando a pessoa do Espírito Santo, está atacando a divindade, a trindade, né? E esse sempre é o trabalho de Satanás: acusar, atacar, contrafazer e mexer naquilo que é uma verdade presente. Jesus hoje intercede por nós, foi assunto ao céu, ficou aqui o alós, o outro, o Paracletos. E por que atacar? Justamente para continuar a obra que Satanás fez, que é acusar a divindade. Sim, esse é o pecado contra o Espírito Santo, na pergunta que a Márcia fez. Só para ampliar, já que você tocou nos dois termos, quando fala em alós e paracletos, só para ampliar até onde vai isso. Quando você olha os dois termos aplicados ao Espírito Santo, e eles foram aplicados a Cristo, essa referência de distinção e de divindade presente nessas duas palavras nos levam a outros elementos muito mais amplos e ricos, que a gente poderia ficar aqui o dia todo discutindo sobre eles. Mas tem um detalhe interessante que você ressaltou. Quando eu olho para o Espírito Santo nessa distinção e olho o ataque à divindade, há algo específico na missão do Espírito Santo, a gente vai ver isso um pouco mais para frente na lição, que é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Diferente do Cristo, que apresentava o reino, o Espírito Santo nos apresenta como eu chego lá, e negá-lo é negar o caminho. Ou seja, negar a divindade do Espírito Santo e negar a sua atuação é igualmente negar o caminho do perdão, porque é Ele quem faz eficaz a obra de Cristo em nós. Se eu nego o Espírito Santo, eu torno ineficaz todo o serviço de Cristo. E, portanto, eu neguei a salvação. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Por que é o único pecado que não tem perdão? Para ficar simples de vocês entenderem isso. Porque é negar o perdão. Deus não pode perdoar quem não quer ser perdoado. Negar o Espírito Santo é negar o perdão. Negar o perdão não tem perdão. Simples.
Não é nada de outro mundo o pecado contra o Espírito Santo, e não é um ato o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é uma disposição de vida. Eu disponho a minha vida no sentido oposto ao perdão. Eu não quero o perdão concedido por Cristo e a eficácia dele em mim. Portanto, negar o perdão, não tem perdão, por razões óbvias. Esse é o desenho que está por trás dessa discussão, tanto do Alos quanto do Paracletos, quando a gente olha a missão do Espírito. Bom, já que a gente está falando na missão, então vamos a ela. Qual é a missão do Espírito Santo? Então, quando eu olho a missão do que é divino e eterno, o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho, eu começo a perceber a importância de compreender como ele atua e os elementos que foram importantes na revelação a respeito da sua pessoa. Listei uma série desses elementos da missão. Vou passá-los com vocês, depois a gente comenta alguns deles. O Espírito aviva todas as faculdades. Portanto, se você quer ser um ser humano pleno, só tem um jeito. Tem que passar pela atuação do Espírito Santo, porque ele é quem aviva, quem recupera, quem atua para o desenvolvimento de todas as faculdades presentes no humano. E ele as conhece porque estava lá no desenho original, na criação. Ele transforma o caráter. Portanto, não há como entrar no céu levando o caráter do pecado. Eu tenho que me livrar dele, e livrar-se dele depende da atuação do Espírito Santo, que é quem transforma o caráter. Torna mais agudo o discernimento. Quer compreender as coisas? Quer perceber como funcionam? Quer descobrir como são? O Espírito Santo trabalha para isso. Torna equilibrado o julgamento. Ele estabelece um ponto de equilíbrio entre os extremos do julgamento humano. Porque o julgamento humano é um balançar de pêndulos para extremos. O Espírito Santo coloca as coisas no devido lugar. Habilita a exaltar unicamente ao Senhor. Portanto, todo aquele que é nascido de Cristo, pelo Espírito, exalta a quem? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Não sou eu que faço as obras que faço, mas as obras que faço, faço-as na vontade de Deus. A exaltação do Senhor. Guiou os historiadores ao longo do tempo, os historiadores sagrados, no registro das palavras de Cristo. Os apóstolos, os profetas. Sejam os que falavam a respeito do Cristo que viria, Velho Testamento, ou a respeito do Cristo que veio, Novo Testamento. Também é aquele que faz resplandecer nas mentes os raios do sol da justiça. Portanto, a mente humana só perceberá Deus e brilhará com os raios da justiça pela atuação do Espírito Santo. Que mais? Confere autoridade divina à palavra da verdade. Tanto a palavra viva, o Cristo, quanto a palavra escrita, quanto a palavra criada, quem coloca a autoridade divina sobre essa revelação é o Espírito Santo, antes e depois de Cristo. Antídoto contra as falsas doutrinas, heresias e engano. E aqui vem um outro detalhe que o pastor Gilson trouxe à tona. Por que é importante a Satanás atacar a pessoa do Espírito Santo? Porque o antídoto àquilo que é a proposta de Satanás está na pessoa do Espírito Santo. Os enganos, as falsas doutrinas e as heresias. Atacando a pessoa do Espírito Santo, essas coisas vêm à tona e se tornam a discussão do dia a dia. Poder para vencer as forças do mal. Não é possível vencer o mal sem a pessoa do Espírito Santo atuando na vida do que crê, daquele que obedece. Dá a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz prometida por Cristo, ela vem a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida. Habilita-nos para as cortes da glória. Quem nos prepara, quem ensaia como vai ser o céu, é a atuação do Espírito Santo conosco. Portanto, a comunhão com Cristo através da atuação do Espírito Santo, portanto, a comunhão com o Espírito, nos habilita, nos prepara para cursar e para viver nas cortes da glória. Portanto, quem não gosta dele agora, não gostará do céu. Quem não convive com ele agora, o céu será um lugar inadequado. O preparo para o céu se dá agora com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando a gente ouve hinos como aquele antigo do Arautos do Rei, o céu é aqui, ou viver pedaços desse céu aqui, como é que isso acontece? Pessoa do Espírito Santo, o ser divino em nós, por nós, através de nós. Tinha levantado a mão atrás? Sim. Interessante, pastor Moisés, que tudo isso que o senhor mencionou faz parte daquilo que alguns estudiosos chamam, e o senhor sabe disso, de o ministério holofote
do Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo, ele não chama atenção para si próprio. Ele é como um holofote. O holofote está lá no auditório, todos estão vendo, mas ele está projetando o pregador, quem está falando. Ele lança a luz sobre Jesus, o Salvador, aquele que traz a justiça, aquele que traz salvação e santificação. Portanto, é muito lindo esse trabalho do Espírito Santo de enfocar Jesus através desses ministérios ou destas facetas da sua atividade que o senhor mencionou. Já que o senhor tocou nesse ponto, vamos ampliar um pouquinho até onde isso vai. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo não aparece, por isso alguns às vezes têm essa noção etérea do Espírito Santo, porque a missão dele não é aparecer, é fazer com que outro apareça, Cristo, e também fazer com que outros apareçam, as testemunhas de Deus. E aqui vem um detalhe importante nessa abordagem. Ele não só é holofote para Cristo, mas ele ilumina quem também? Todo aquele que aceita Cristo. Então, exemplo, vou pegar o Gilson que é mais fácil, que ele está em casa. O Gilson sobe ali, o pastor Gilson sobe ali e prega. Quem eu vejo pregando? O Espírito Santo? Cristo? Ou o pastor Gilson? Se o Espírito Santo atuar nele, quem eu vejo pregando? Eu vejo pregando quem? Já não sou eu quem vive? Quem eu vejo no lugar do pastor Gilson? Cristo. Se o Espírito Santo atua no pastor Gilson, mas não atua em mim enquanto sentado na plateia, quem eu vejo? Pastor Gilson. Se o Espírito Santo atua em mim, sentado na plateia, quem eu vejo? Cristo. E eu louvo quem? Ao final do sermão? Cristo. Entenderam a missão do Espírito? Ele ao mesmo tempo evidencia Cristo e a testemunha de Cristo, aquele que vive com Cristo e que Cristo vive nele. Continuando, além disso, ele revela e nos guia ao Cristo, que é o que a gente estava discutindo, e guia a e em toda a verdade. Ou seja, ele nos conduz até onde a verdade está, nos provocando, lembram da carta missionária? Nos provoca para onde a verdade está, e chegando lá, ele nos provoca para quê? Para nos enfronharmos da verdade. Então ele nos guia e em toda a verdade. Ele faz as duas coisas. Nos provoca para descobrirmos onde a verdade está e depois nos provoca para aprofundarmos o conhecimento dessa verdade. Nos ensina todas as coisas. Portanto, você quer aprender tudo o que tem para aprender? Simples. Se relaciona com o Espírito que ele vai te ensinar todas as coisas. E é tudo mesmo. Quem quiser, leia isso no livro Educação. O céu é uma escola. Portanto, quem não gosta de escola, é bom não ir para o céu. Porque o céu é uma escola, textualmente falando. E uma escola de aprendizado por toda a existência. Portanto, o Espírito Santo não nos guia só aqui, mas nos guia por toda a eternidade, para aprender todas as coisas. Portanto, se tinha uma matéria que se abominava, como matemática, português, física, química e alguns biologia, o céu é uma escola, onde tudo que te atrapalhava a compreender isso, ou seja, os professores e os próprios alunos, será tirado de frente e você terá um professor, o Espírito Santo, por toda a eternidade, para aprender aquilo que não deu tempo de aprender aqui. Mas o ideal é que aprenda pelo menos alguma coisa para ter o que perguntar. Portanto, se dedique agora para aprender, para ter o que perguntar lá. O Espírito Santo, ele poderia aparecer na forma que ele quisesse. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus foi batizado, ele escolheu uma forma singular. Apareceu como uma... Como? Oi? Os dois podem aparecer juntos? Cristo e o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo e o outro. O Espírito Santo e um anjo? Pode aparecer junto para poder nos apoiar. Poderia. Se ele quisesse, poderia. Se o fará ou não, isso é uma coisa que só ele sabe. Mas que pode, pode. De que jeito ele pode aparecer? Do jeito que quiser, Deus. De que jeito Cristo pode aparecer? Do jeito que quiser, Deus. De que jeito Deus pode aparecer? Do jeito que quiser, Deus. Não há restrição a Deus, há restrição a gente só pode aparecer de um jeito, com essa carcaça horrível que a gente tem. Deus não, Deus escolhe a forma que Ele quiser. Eu tenho uma revelação expressa que é Cristo, tenho uma revelação implícita que é o Espírito, que aponta a Cristo. Agora a forma que Ele escolhe é dele, totalmente dele. Línguas de fogo, que é uma boa lembrança do texto de Atos dos Apóstolos. Continuando, ele nos faz lembrar do que Cristo disse. Portanto, se você já começa como eu a sofrer de falta de memória,
precisando de memória auxiliar, de cópia, etc. Lembre, o Espírito Santo é uma boa saída, melhor do que todos os remedinhos de memória que a gente tem. Ele é uma boa saída para fazer lembrar aquilo que Cristo disse. Agora, se eu não sei o que Cristo disse, dificilmente eu vou poder lembrar daquilo que eu não sei. Portanto, aqui vem uma dica. Ele só pode me fazer lembrar daquilo que eu sei, daquilo que eu busquei. E aí ele completa a minha deficiência no jeito de falar, no jeito de expressar, na forma de explicar. Mas eu preciso fazer a minha parte nesse processo. O que mais? Ele consola. O nome próprio dele, o Consolador, traduz toda essa imagem. Portanto, você sofre, você tem problemas, você tem dificuldades. Jesus disse que teria mesmo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. De que jeito? Jesus vivia de braços dados com o Consolador, guiado pelo Espírito Santo. Convence do pecado, a lei. Convence da justiça, o Cristo. E convence do juízo, o resultado. Essas três coisas fazem parte central da missão do Espírito Santo na abordagem de João. Molda o caráter. Ele não só transforma o caráter, ele molda, ele constrói no tempo esse caráter no nosso crescimento espiritual. Afasta as afeições da terra, isso é importantíssimo. O Espírito Santo nos ajuda a não gostar mais das coisas desse mundo. Portanto, ele implanta um novo gosto no coração humano. A gente passa a gostar das coisas do céu e não gostar das da terra. Porque nós nascemos gostando das coisas da terra e não gostando das coisas do céu. Ele também enche o coração com desejo de santidade, desejo de servir completamente a Deus, de ser separado para uso exclusivo de Deus e atuar na direção do que Deus pretende. Ilumina o caminho. Portanto, e esse texto de Ellen White que fala de iluminar o caminho é interessante, porque ele diz que ele ilumina o caminho de forma que ninguém consiga não enxergar. Ou seja, ele ilumina de forma tão clara que é impossível não ver. Portanto, não haverá desculpa mesmo. Como diz Romanos 1, 18 a 20, não haverá desculpa para ninguém que não encontrou Deus. Porque o farol, usando o exemplo do holofote, colocado na observação lá atrás, o holofote é tão forte, é tão grandioso, que não tem desculpa para não enxergar, a não ser fechar os olhos. O pior cego é aquele que não quer ver. O que mais? Ele grava as coisas na mente, as coisas de Deus na mente, portanto, ele não só faz lembrar, mas ajuda a gravar. Ele inspira os profetas e ilumina os leitores e os ouvintes. Portanto, ele inspirou quem escreveu e me ajuda a entender o que foi escrito, no contexto em que foi escrito, da forma em que foi escrito. Portanto, se você tem dificuldades de interpretar o texto, dobre os joelhos e gaste os joelhos no chão, pedindo a iluminação daquele que ajudou a escrever e inspirou os textos. E ele, por conseguinte, interpreta as Escrituras. Ou seja, é através da pessoa do Espírito Santo que eu posso compreender as Escrituras e aquilo que eu estudo, porque é esse Espírito que inspirou que as interpreta. Portanto, não sou eu quem interpreta as Escrituras, eu estudo. Quem as interpreta? O Espírito Santo atuando na minha mente, iluminando a minha mente para que eu compreenda de forma correta aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo. Esse é o grande segredo da compreensão bíblica e da compreensão profética. Pastor Axel, depois, na sequência, por favor. Não sei se vai dar para me ouvir. Eu estou ouvindo, então acho que os outros estão. Eu sou surdo. Há um trechinho aqui que jamais deveríamos esquecer. Diga. Que está exatamente na página 33 da lição de professor, parte de quarta-feira, Ok. lá no último parágrafo grande, quer dizer, é o penúltimo parágrafo. Ali dá o seguinte sentido, falando exatamente sobre o que ele faz. Então nos mostra o seguinte: a regeneração de um pecador requer o poder criador que só o Divino Espírito Santo pode proporcionar. Daí cita um texto, o texto de Tito 3, verso 5, um texto extraordinário, portanto bíblico, não é invenção, e diz assim: o que o Espírito faz não é uma modificação ou melhoramento da antiga vida, mas uma transformação da natureza
a criação de uma nova vida. Perfeito. Muito bem lembrado, pastor. Aqui à frente. Está mais perto aí, eu vou. O Espírito Santo é onipresente. Porque Jesus não está ou porque ele não é mais onipresente? Essa é uma discussão que sempre volta à baila. Todo mundo gosta disso, porque tem um texto de Ellen White que dá essa impressão. Eu ia pôr esse texto aqui, eu acabei não pondo, mas está na lição nos comentários. Cristo, enquanto humano, ele não era onipresente, enquanto humano. Esse é o texto de Ellen White, e que alguns gostam de usá-lo aplicado ao céu. Esse texto diz o seguinte: Cristo precisava ir, esse é o texto, precisava ir, porque na qualidade em que estava, ou na condição de humanidade em que estava, não era onipresente. E se ele não fosse, não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu vou ilustrar isso de uma forma simples. Já viram despedida de parente em casa? Já foram visitar a vovó, vovô, tio? Já foram? Já viram despedida na porta de parente? Você vai até a porta, conversando, aí daqui a pouco a conversa pega de novo, todo mundo entra outra vez, porque está sereno lá fora, despede, volta. Se você ler João 14 a 17, você vai ver isso acontecendo várias vezes com Jesus. Jesus fica, eu vou usar um termo banal, chulo, né, do tempo atual, fica enrolando para ir embora, porque ele sabe o que vem pela frente. Dali para frente é tchau, eu vou para a cruz. E ele fica enrolando com os discípulos, conversando diversas coisas com os discípulos e repetindo um monte de ensinamentos dele. E é repetitivo mesmo, porque ele fala sobre amar o próximo várias vezes no texto, ele repete sobre o Espírito Santo várias vezes no texto. Ele fica literalmente como a gente na casa dos parentes ali enrolando para não querer ir embora. Até que canta o hino e vai embora. Vai pro jardim, dali para frente é a cena que a gente conhece. Bom, esse detalhe, esse processo todo, nos mostra um outro lado da história. Aos discípulos também era difícil despedir-se de Cristo. Como é viver sem Cristo do meu lado? Porém, o Cristo humano não poderia estar com os discípulos aonde? Qual era a missão dos discípulos? Mateus descreve a missão. Qual era a missão? Fica em Jerusalém, na Judéia. Não, essa era a missão de Cristo. Qual era a missão dos discípulos? Ir por onde? Por todo mundo. Como é que Cristo podia estar com eles em todo o mundo? Simples. Eu preciso me despedir para que vocês possam receber aquilo que está prometido. E quando eu voltar, não voltarei mais como esse Cristo que vocês conhecem. Eu voltarei como? A Bíblia descreve como ele volta. Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como Deus perpétuo. Como Deus eterno. Ou seja, Deus não perde atributos, mesmo que escolha, no caso do Cristo humano, usar um atributo exclusivamente humano. Afirmar coisas sobre o céu e sobre a estrutura do Cristo no céu é avançar além do texto. Não há textos que revelem o Cristo no céu, no aspecto dessas questões de onipotência, onipresença, onisciência. Cristo é Deus e sempre será Deus. Isso é um desenho presente em Cristo. Mesmo que ele escolha aguardar que forma, isso sim tem texto. Ele escolhe aguardar a forma de apresentação que é a nossa. A pergunta é: essa é a forma de Deus? Ou é a nossa? Sabe, guardar a forma não tem nada a ver com divindade, nem com poder, nem com o exercício disso. Eu não posso fazer afirmações fora do texto. Fazê-las é entrar num caminho, num terreno que é totalmente sem base. Então, se você me pergunta, Cristo perde alguma coisa? Não, Deus nunca perde nada. Deus só ganha coisas, não perde nada. Deus usa, é uma pergunta excelente para fazer para Ele quando? No céu. Mas eu não tenho nenhum texto, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, que dê qualquer base para esse tipo de afirmação. A não ser esse texto, que não tem nada a ver com o céu, tem a ver com a terra, em que Ellen White fala, ele precisava ir para que esse que era humano volte ao céu e o outro que é plenamente divino venha em seu lugar e assuma a missão. É só isso que o texto diz, não mais nada. Exatamente, professor Moisés, essa pergunta, irmão, ela é muito preocupante. A encarnação limitou a divindade? Não, incorporou. Jesus é plenamente Deus e sempre será, e Ele faz o que Ele quer.
Ele não está restrito ao espaço, à circunstância. Não, Jesus agora, ele é humano, não pode mais se movimentar. Não, Jesus é Deus e continua sendo Deus. Então ele se colocou em forma humana, numa hierarquia funcional para a nossa salvação, intercede por nós. Agora, soberano, pleno, todas as coisas estão sujeitas a Ele, e Ele faz o que Ele quer, como lhe apraz. Então nunca podemos, assim, irmãos, pensar em diminuir o poder e a capacidade da divindade na pessoa de Cristo, mesmo tendo a capacidade de colocar dentro de si, ou de receber em si, a humanidade. É um mistério, como que a divindade recebeu a humanidade? Então isso limitou, pelo contrário, adicionou na divindade a humanidade, mas não limitou. Aí mostra como a imagem diz, a divindade é difusa. É difusa. Então, pelo contrário, amplia, nunca diminui. Inclusive o seu poder de se rebaixar para salvar. O que eu usei como exemplo, Deus nunca perde coisas, Ele só ganha, agrega coisas. Ele não perde, não tem como, é Deus. Isso de forma irrestrita, de forma ilimitada. O que mais? Para a gente terminar os aspectos da missão. Ele nos apoia, sustém e ergue e anima. Portanto, no desenrolar do processo histórico de salvação, o Espírito Santo está sempre junto para apoiar, sempre junto para suster, sempre junto para erguer, sempre junto para animar. Assiste em todas as nossas emergências. E é interessante porque esse texto em Ellen White é bastante enfático. Não há nenhum tipo de dificuldade que ele não possa ajudar a resolver. Lembrando que sempre a resolução é do jeito de Deus e não do nosso. Portanto, a rendição ao Espírito e a rendição a Deus nos faz perceber a forma como Deus quer resolver aquela emergência e aquela dificuldade. Fortalece a esperança, dá poder para testemunhar e para pregar. E por fim, o último leque de missões desse desenho apresentado nos textos da lição dessa semana, ele santifica na verdade. Ele rompe as barreiras da repressão, intimidação e ameaças aos proclamadores da verdade. Portanto, você tem dificuldade para pregar, no sentido de tem barreiras. Quem rompe essas barreiras? O Espírito Santo. Tem pessoas ameaçando? O Espírito Santo resolve a conta. Tem pessoas intimidando? O Espírito Santo resolve essa conta. Portanto, ele abre o espaço, o caminho necessário para a pregação da verdade. Torna eficaz a salvação, atrai a atenção das pessoas à cruz, move os corações para que respondam ao testemunho da verdade. Portanto, ele atua com quem emite a mensagem e atua com quem recebe a mensagem, abrindo o coração daquele que recebe. Fortalece a fé e frutifica em nós os dons e o fruto do Espírito, de Gálatas 5, verso 22, e os dons do Espírito relatados nos textos de Coríntios e em vários outros textos de Paulo. Portanto, esse leque de elementos na atuação do Espírito Santo possibilita a execução final da obra, que é o resultado, e com isso eu vou para a parte final da lição. Tinha uma observação lá atrás? Ainda tem? Tem ainda? Pastor, era só mais um acréscimo para corroborar. Se nós olharmos para as dispensações, elas irão lançar luz sobre a ação do Espírito Santo hoje, predominando sobre a ação de Jesus. No Velho Testamento, no período da era a dispensação do Pai. A Trindade estava presente, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, predomina a ação do Pai. A gente vê no Velho Testamento que sempre a Bíblia fala sobre o Pai, Jeová. Novo Testamento, a Trindade estava presente, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, foi batizado pelo Espírito Santo e fez toda a sua obra dirigida pelo Espírito Santo, mas predominou a ação de Jesus. Hoje, diferente, após o Espírito Santo ter vindo no dia do Pentecostes, a Trindade está presente aqui nesta terra, mas predomina a ação do Espírito Santo. Ele que é o representante de Jesus aqui nesta terra. A observação é importante, ela é boa. Eu só alertaria para um cuidado nessa abordagem de dispensações. Ela abre um espaço para atuações isoladas. Não foi essa a observação, entendo, eu entendi a observação que o senhor fez, até porque entendo como o senhor fez, mas a gente tem que tomar um cuidado com quem ouve essa abordagem. Se eu olhar Jeová no Velho Testamento, eu não posso me esquecer que Jeová revelado no Velho Testamento é sempre Cristo. Não há nenhum texto no Velho Testamento
exceto a abordagem dos trovões no Sinai, e Ellen White retrata isso, que seja a apresentação do Pai. Todos os textos do Velho Testamento e do Novo são a pessoa de Cristo, embora quem coordenava as atividades no Velho fosse o Pai. Esse é o sentido da palavra dispensação, só para a gente não se perder nisso. Por quê? Isso dá origem a uma doutrina que vem desde o século XIX, batendo a nossa porta, de que Cristo é menor do que o Pai, de que Cristo foi criado pelo Pai, e que Jeová é o nome de Deus o Pai. Na realidade, na Bíblia, Jeová é o nome de Cristo. Apocalipse descreve isso nos 2 últimos textos de forma muito clara, e nos 2 primeiros de forma muito clara. Então, perder essa referência é um perigo, porque aí eu abro espaço para a ideia de que alguém viu a Deus, e a Bíblia é clara: nunca ninguém viu a Deus, e Moisés viu. Quem é que estava no Sinai e deu as tábuas da lei a Moisés e as escreveu com o seu dedo? Jeová. Aí você pega o texto de Patriarcas e Profetas e vê quem é que escreveu: o Cristo, o Filho de Deus. Pega o desejado: o Cristo, o Filho de Deus. Pega a lição da semana passada: o Cristo, o Filho de Deus é quem entregou a lei. Pega a lição do trimestre passado: o Cristo é quem nos forneceu a lei. É importante não perder isso de vista. A observação é importante para a gente entender quem estava coordenando cada atividade, mas eu não posso aplicar isso de forma absoluta, senão eu isolo as 3 pessoas e começo a ter problemas com a interpretação do texto bíblico. Pastor Enio, com todo respeito e carinho, a amizade, o carinho que temos, eu queria reforçar um pouquinho o que o pastor colocou. Irmãos, esse é um ponto muito importante. Ellen White diz assim: após a entrada do pecado, nunca mais Deus o Pai teve contato com o ser humano direto. Presta atenção, toda a comunicação entre o céu e a terra após o pecado foi na pessoa de Jesus. Quem é o Senhor do Antigo Testamento? Jesus Cristo. Quem apareceu a Moisés? Quem apareceu a Gideão? Quem se revelou a Abraão? Quem esteve ali? Fala ali: Deus, o Senhor. Quem é Deus? Quem é o Deus do Antigo Testamento? Não é Deus o Pai, é a segunda pessoa da divindade. Após o pecado, Deus não teve mais contato com o ser humano, sempre foi a segunda pessoa da divindade, a comunicação. Então o Senhor do Antigo Testamento não é Deus o Pai, é Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, a segunda pessoa da divindade que entrou em ação após o pecado. Então essas dispensações, nós não cremos nessas dispensações, nós cremos numa revelação de Deus o Pai na pessoa de Jesus. A entrada do pecado, entrou o pecado, Cristo entrou em ação. Nunca ninguém viu o Pai, nunca ninguém conversou com o Pai pessoalmente. Quem atuou sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, é uma situação muito clara e reveladora, e como o pastor Moisés colocou, o Senhor Jeová, o Senhor dos Exércitos, não é Deus. Sempre que aparecer a presença, a atuação de Deus no Antigo Testamento, é Jesus Cristo. Por isso que ele falou: nunca ninguém viu o Pai, ninguém conversou com o Pai. A pessoa que atua, o meio de comunicação após a entrada do pecado, sempre é Jesus. Então nós não cremos nas dispensações, nós cremos numa revelação de Deus na pessoa de Jesus. Desculpa colocar dessa forma, mas é assim. Já que o senhor usou o texto do meu próximo slide, era exatamente isso. Aí está a revelação de Deus. O desenho da revelação de Deus é esse: criação, testemunho, Cristo. E o último bloco? Bom, o último bloco dessa revelação é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Bom, qual é o resultado dessa atuação? Ou seja, o que acontece a partir do resultado? Então, cheios do Espírito, eu peguei só um recorte do resultado, que é o período do remanescente. Poderia pegar o período todo, desde Gênesis até Apocalipse. Não dá tempo, eu vou pegar só o finalzinho. A atuação do Espírito Santo no período do remanescente produz resultados. Onde são vistos esses resultados? Na ampliação da mensagem, na ampliação da obra. Bom, por que eu preciso do Espírito Santo para ampliar a obra? Porque ela precisa estar presente aonde? Na mensagem do Ide em todo o mundo. Portanto, cheios do Espírito, o mundo saberá das mensagens da verdade de Deus. E você vai vendo o resultado disso na aplicação dos elementos ao mundo. Você vai vendo a expansão desse desenho. Imagina que é você ter 1.600.000 alunos passando por escolas adventistas no mundo inteiro, na revelação do texto do livro Educação e na mesma mensagem. Isso significa que atrás de cada aluno tem de 3 a 4 pessoas. Nós temos um contato direto com quantas pessoas? 4 horas por dia, 5 dias por semana. E ainda pagam por isso. Pagam para receber Cristo.
4 pessoas com mais um aluno, nós estamos falando de 5 ou 6 milhões de pessoas todos os dias da semana, dentro de um contexto educacional. E podemos ampliar isso. Quando a gente olha a perspectiva do Evangelho nas pessoas, o que a gente tem? 17 milhões de membros no mundo, 232 mil funcionários atuando diretamente ligados ao sistema adventista, 3 milhões e 200 crianças participando do fenômeno religioso nas igrejas. Não são contados entre os membros porque não foram batizados. Portanto, 20 milhões de pessoas frequentam igrejas adventistas, ou grupos adventistas, ou comunidades adventistas no mundo inteiro. Para quem foi prometido o Espírito Santo? Para 2 grupos de pessoas. Joel descreve isso de forma soberba e depois os textos do Novo Testamento reproduzem isso. Para quem foi prometido o Espírito Santo? Para 2 grupos de pessoas. Um grupo que vai pregar e um grupo que vai ouvir. O Espírito Santo será derramado em 2 direções. Sobre toda a carne, no sentido de que todo aquele que escuta possa crer ou decidir não crer, de forma inequívoca. E sobre todos aqueles que vivem pelo Espírito, para lhes dar poder para o cumprimento final da missão. Portanto, o término da pregação do Evangelho, Mateus 24:14, não é obra humana, não é de falar isso. É obra o quê? Divina. Porém, só será obra divina em quem? Em seres humanos que disponham-se a viver por esse Espírito para receber a plenitude do poder. Então a pergunta é, por que a gente ainda está aqui? Qual seria o resultado da atuação do Espírito Santo? Um texto para a gente pensar. Ao avizinhar-se o fim da ceifa na terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. E é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer suas petições ao Senhor da Seara no tempo da chuva serôdica. Qual é o tempo da chuva serôdica? Tem uma palestra do pastor Narciso muito boa sobre isso aqui. A primeira e a segunda vinda de Cristo. Na atuação não da primeira vinda lá do Messias, mas a primeira e a segunda vinda no tempo do fim. A vinda do Consolador é a primeira vinda de Cristo da segunda vinda de Cristo. Para quem Cristo vem primeiro? Para os seus filhos, os seus fiéis, que serão as testemunhas do alto clamor. Portanto, para esses, Jesus virá antes da segunda vinda. E quem não o receber nessa primeira vinda, que é o derramamento do Espírito Santo, não o receberá na segunda. Não importa que perfilem nos bancos da igreja de Deus. Portanto, é importante entender que na parte final da história, o Espírito Santo tem algo a desempenhar em nós, como mensagem última de proclamação. E isso desenha a nossa salvação. Ao mundo, ele vem como um segundo desenho. E aí vem a vida do Cristo final, a segunda vinda, aquela proclamada. O problema é, por que nós não encerramos? Qual é o tempo do derramamento do Espírito Santo? Na realidade, o tempo não depende dele, não depende de Cristo, depende exclusivamente de quem? De nós. De 1844 para cá, não há profecia a ser cumprida na Bíblia. Portanto, o dia seguinte ao desapontamento, já poderia ser o derramamento do Espírito Santo e Cristo já poderia ter vindo. Mas o texto de Pedro é enfático em nos dizer o quê? Deus é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. E alguns têm a promessa de Deus, por causa disso, como tardia. O tardia não é de Deus, o tardia é nosso. Somos nós que estamos fora do caminho e por isso ele retarda a sua promessa. Mas você vai ler todos os textos em que Ellen White fala sobre o Espírito Santo na missão final, ela vai dizer, nós podemos abreviar a vinda de Cristo. Ele tem dia e hora marcado para vir, caso eu não abrevie. Se eu abreviar, ele vem antes, porque ele quer voltar o mais rápido possível. O problema é nosso, não é dele. E porque ele nos ama, retarda. E percebe que o texto de Pedro não é escrito para gentios, é escrito para hebreus. Portanto, o ninguém se perca do texto é para os da igreja, não para os de fora. Portanto, quem Deus está esperando não é o mundo está pronto faz tempo para Jesus voltar. Não precisa ficar pior do que já está. Somos nós que não estamos. Nós que não pedimos, nós que não clamamos, nós que não voltamos a nossa atenção para o ponto central da nossa missão. Só para a gente entender a dimensão disso. Lembra quantos membros eu mostrei lá no quadro? 17 milhões de membros. Vou esquecer as crianças. Vou esquecer os 3 milhões e 200 mil crianças. Vou pensar só nos membros da igreja. Você já parou para pensar se cada membro da igreja
cada um de nós, não sei quantos nós temos hoje aqui, mas se cada um de nós apresentasse por ano, não é por semana, nem por dia, por ano, a mensagem de Deus para uma pessoa, só uma, por ano. Eu brinquei com essa projeção uns dias atrás, aí num sermão que eu fiz, só para a gente entender o que seria espalhar a mensagem de Deus ao mundo. Dá uma olhada nisso. Primeiro ano, 17 milhões, se cada um pregar para um, 34 milhões. Segundo ano, se cada um dos 34 milhões pregar para um, 68. Terceiro ano, 136. Quarto ano, 272. Quinto ano, 544. Sexto ano, 1 bilhão. Sétimo ano, 2 bilhões. Oitavo ano, 4 bilhões. Nono ano, 8 bilhões. O mundo inteiro saberia a respeito de Deus. O problema da pregação não é humano, porque se fosse humano, qualquer estrategista resolvia essa conta. Qualquer um resolveria essa conta. Você quer resolver essa conta fácil? Vou pensar como estrategista de negócio. Pegar todas as doações e dízimos do IASP. E a partir de agora eles não serão empregados na proclamação oficial da mensagem. A gente vai pegar todos os dízimos, vai esquecer o que a Bíblia diz, todos os desenhos bíblicos, e vamos fazer o seguinte, pastores: vamos tornar essa igreja nossa, vamos pegar todos os dízimos de IASP e vamos repartir, pagando para cada um pouquinho do dízimo, para pregar profissionalmente o Evangelho. E você é obrigado, você está sendo remunerado para isso mensalmente, a pregar o Evangelho para o mundo. Se fizermos isso no mundo inteiro, no primeiro ano são 17 milhões, pregando para 17 milhões. No segundo ano são 34, pregando para 60. E assim vai. Entenderam? Se fosse estratégia humana, estava fácil resolver a conta. Mas não é. A pregação do Evangelho é igual aos 300 de Gideão. Tem gente demais. Manda voltar para casa todos aqueles que gostam das planícies, das montanhas baixas de Gileade. Ainda tem gente demais. Passa pelo rio, manda beber água. Quem agachar, quem sentar, quem se banhar no rio, manda para casa. Ficaram 300 por um exército imenso do outro lado. Esse é o desenho da obra final. Não é humano, é divino. Porque se fosse humano a gente já tinha resolvido a conta, ou não resolveria nunca, se não houvesse interesse. E eu sei que há interesse. A igreja inteira, no mundo inteiro, tem interesse de terminar a obra. Por que não termina? Porque não depende de estratégias humanas. Isso não significa que nós não tenhamos que pregar como estratégia missão, como estratégia institucional, como estratégia de igreja. Temos a obrigação de fazer isso, porque somos pastores, somos professores, somos estrutura para isso. Mas a missão terminará não por causa disso. Ela terminará quando as pessoas aceitarem a presença do Espírito Santo na vida. E percebe que, por estratégia humana, em 9 anos a gente resolvia a conta. Não precisava nem ser missionário, pastor Heitor. Em 9 anos resolvia a conta. Por estratégia divina, em um dia você resolve a conta, se quiser. Porque em um dia, de um sujeito pregando no templo, 3.000 se converteram. Pedro. Um dia. Um dia, 17 milhões pregando com o poder do Espírito Santo converte o mundo, ou faz o mundo desistir de Deus, mas decidirão de forma completa aquilo que tem que decidir. E Cristo volta. Portanto, por que ainda estamos aqui? E com isso eu termino. Estamos aqui porque, de alguma forma, a gente fica empurrando essa questão. Fica empurrando para frente essa missão. Ou seja, nosso desenho, nossa prática, nossa forma de abordagem teria que respeitar isso. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque... Por que razão? Porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pensa, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. O curioso é que todo esse desenho de declínio e morte não é um desenho de apostasia. Se você lê o texto no seu contexto, não é um desenho de apostasia. É um desenho de apatia, que é muito mais crítico do que apostasia. Porque aquele que apostatou foi para o mundo. E lá ele tem chance de ser acordado pelas dores de cabeça que vai ter. Mas a apatia é estar perdido aqui, sentado nos bancos da igreja. E a apatia não tem solução viável. A provocação final da lição qual é? Atender ao apelo de
Deus, atender ao apelo de Deus de fazer presente a pessoa do Espírito Santo na vida, cumprir a missão final do Evangelho, para que nós possamos assistir a cena final que nos está prometida enquanto desenho, que é a vinda de Cristo, o retorno do maior de todos os consoladores, o nosso irmão querido, Jesus. Que Deus abençoe vocês, abençoe a mim, para que possamos vê-lo voltando ainda em nossa geração.